volta com a escolinha do professor Pedrinho, os alunos Rafa, Posso falar um negócio Rezende rapidinho? e Rodrigo Deve. Vocês estavam fofocando aí desde que o A intervalo gente atrapalhou um bocado aí, gravando Fala. a Alexa, inclusive, do Globoesporte.com. Esse cara aqui é fenômeno. Só isso. Eu sei, pô. Atrapalhando um bocado. Aí. Sabe por que é legal? Porque eles expandem, galera que jogou e que tem um trato bom, que se expressa bem, eles expandem um pouco, porque é diferente estar dentro do campo e você pensar em respostas de fora para dentro e você pensar em respostas que já foram dadas de dentro para fora. Quem esteve lá e encontrou as dificuldades e teve que encontrar um jeito de resolver os problemas do jogo, né? A gente estava falando no último bloco a questão cognitiva. E é muito legal quando você fala do cara ter certas opções pré-determinadas, um jogo um pouco mais esclarecido antes das jogadas ocorrerem, porque, e aí tem um dado que eu não vou lembrar o número exato, mas é bem impressionante assim, o número de decisões que um ser humano toma num dia, em 24 horas, e um número de decisões que um atleta toma dentro de 90 minutos num jogo de futebol. Cara, é estafante. Quanto mais ele tiver situações já que ele reconheça dentro do jogo, para se sentir confortável de tomar uma decisão dentro do jogo da equipe, menos ele vai ter o cérebro esfumaçando no final do jogo, entendeu? Porque é um número impressionante. Eu estava até pesquisando no intervalo e não achei. Vou tentar achar, ou se alguém estiver vendo e tiver a resposta, mandar pra gente na hashtag troca de passes. Mas Qual é a bem pergunta impressionante. exata? É o número de decisões que um ser humano toma em 24 horas, é aproximadamente 2.000. Decisões estúpidas, do tipo, eu ter decidido falar isso aqui na volta do break. E um lance de um atleta é uma coisa absurda. E um lance. E um atleta, dentro de 90 minutos, toma 1.500 decisões, ou mais do que as 2.000 de um ser humano comum. É muito difícil jogar bola, cara, lá dentro. Então você tem que tentar trazer situações onde o jogador se sinta confortável, para que não só a bagagem dele, histórica, dê todas as respostas dentro do campo. Aqui sempre se alongar muito, mas a questão cognitiva do que a gente está falando é o seguinte: tem um jogador que ele é muito inteligente para tomar decisões individuais. E existe outro ponto da questão cognitiva. É aquela coisa que já nasceu comigo, que é individual. Eu já sei a hora que o Rafa vai me dar o bote, então eu toco aqui de primeira para receber à frente. Eu já sei que ele está vindo, eu já dou o chapéu de primeira. E isso é uma questão cognitiva individual. Mas e a questão cognitiva para você receber informações de ações mais complexas? Aí é que é o ponto. Para isso, por isso que a gente está falando de quanto mais janelas ele abrir para receber esse jogo que é tão complexo hoje, principalmente pelo Jesus, né? Que assim, alguns princípios de jogo que mudam um pouquinho a característica do que a gente está habituado, é se o atleta está apto a receber isso. Entrosamento, coordenação. É o primeiro gol do Flamengo, na volta do intervalo. Cada um sabendo o que vai fazer em determinado momento, o espaço que vai atacar, aonde vai receber a bola. O Bruno Henrique dá o tapa no Arrascaeta sem nem olhar, porque ele sabe que o Arrascaeta ocupa aquele espaço. A partir do momento que ele arrastou o lateral na diagonal dele, no facão. Então, assim, são elementos do jogo que, cara, são difíceis de encaixar. E, assim, é muito rápido o que é a resposta desse grupo, que é um grupo acima da média no Brasil, o time do Flamengo, mas que tem 5 meses de trabalho, basicamente. Então, é muito rápido o refinamento que o Flamengo consegue colocar nos jogos para a dificuldade que é você ter essa coordenação de movimentos. E isso é muito legal de se ver. Muito bem, vamos para mais um intervalo, troca de passes. Mentira. Matamos o espelho inteiro, Fica aí. Perdão. Não, uma vez o Zico comentou comigo que saía do jogo mais cansado da cabeça do que do corpo. É isso. E olha que ele era um cara diferente. Mas era incrível porque já eu vi o Zico mais em fim de carreira, com idade para lembrar mesmo, né? Ele volta para o Brasil em 85, eu sou 75, eu tinha 10 anos, e ele para de jogar em 90. Então eu vi o Zico ali 5 anos, já com o nível de aproveitamento dele. Eu me lembro de poucas vezes em que a bola chegou no pé dele e dali não saiu uma jogada interessante. O desperdício era praticamente zero. E você vê que o cara estava pensando na jogada ou nas opções de jogada antes da bola chegar no pé dele. Tinha a questão da antevisão, né? De antecipar a sequência das jogadas. E o cara, quando é muito assim, diferente, né? E tem alguns ainda, o Neymar é um deles, ele também tem o conhecimento do momento dele físico, né? Sim. Então, assim, as jogadas, elas continuam desenhadas na cabeça. A jogada que o Zico podia imaginar, com certeza era maravilhosa. Só que com uma certa idade, com o joelho já não correspondendo, sem aquela velocidade, sem aquela força, ele tinha que usar
o que ele tinha naquele momento. Então ele deixava de ter uma jogada genial para ter uma jogada mais simples, justamente porque o seu corpo não respondia. Isso acontece. E quando o jogador começa a perder esse rendimento, é justamente quando ele não consegue entender o que o corpo dele não vai conseguir mais fazer, o que a mente quer. Então você pensa uma jogada. Eu comecei a parar de jogar quando eu comecei a dar drible que eu dava com facilidade. Não saía. E não saía. Quer dizer, saía, o cara tomava minha frente. Eu falei, opa. O cara tá aqui de novo? Eu acabei de driblar ele. Eu falei, opa, tá chegando a hora. Porque assim, tua cabeça pensa e o corpo não faz mais. É por isso que tem jogador que odeia jogar pelada, porque a cabeça continua pensando. Eu sou um. E o cara não consegue fazer, né? Eu sou um. Dá um desespero. O Casagrande falou assim, eu evito ao máximo Jogou jogar num pelada. nível absurdo, né? Pois é. Por isso que eu também não jogo mais pelada. Ah, tamo junto. A mesa tem esse problema aqui. Quanta cara de pau. Vamos ouvir o Klopp sobre a final. Ele disse que agora ele vai dar uma olhada no Flamengo. Fala, Clopão da Massa. Really tough game, but we watched the game, yes. I saw a lot, and we will watch more games. So because one game is important, but it's not all about that. And we will be a different opponent, of course. But that's how it is. We will analyze. We will do tomorrow at I think 5 p.m. So then when we do the real analyze, then I start thinking really about the next opponent in a moment. Or what I could say now would be based on one game, and I don't believe in science from one game. We have to watch 2, 3 games, and that's what we will do. And then we will see what our conclusion will be. Em 48 horas vai dar para o Klopp ter uma noção de como joga o Flamengo do Jesus? O pior é que eu acho que ele está sendo espontâneo, é real, assim. Ele não está sendo marrento, né? Não, porque ele poderia estar enganando também. E já ter nas últimas semanas, junto com a preparação de outros jogos... Pode ser um jogo de cena ali? Mas o pior é que eu acho que não é jogo de cena. Eu acho que eles deixaram em segundo plano na preparação. E casa um pouco com a frase do Alisson. Agora a gente vai se preparar para o Mundial. Como assim? Você jogou um jogo de Mundial hoje? Mas foi como se fosse no automático, até pelo que foi a escalação da equipe, e um time mais inteiro para a decisão, tentando entender esse Flamengo. É o melhor dos cenários? Claro que não. Isso é ótimo para o Flamengo. Porque você não encontra soluções indiscutíveis ou não detecta tudo o que tem para entender do adversário com uma preparação tão... rasa é exagero. Eles têm ótimos profissionais de análise que vão entregar relatórios. O Klopp é muito acima da média. É claro que eles vão entender muita coisa do que é feito acompanhando nesses 2, 3 dias. Cara, a análise mas não é o vai ideal. entregar um calhamaço, não, faltando 2 dias para a prova. Não, claro que não. Leia aí, Pedrinho, te vira agora. Vai ter que ter uma compilada bem interessante. Não, ele já tem um protocolo mais ou menos de análise, né? A parte ofensiva, defensiva, bola parada, mais ou menos isso. Eu acho que o staff dele já deve ter preparado, obviamente, isso. Vai apresentar, joga no zap dos atletas, se jogar, né? Se eles derem a importância para esse jogo, como tem que ser dado. Eu acho que a maior dificuldade, a gente até... Daniel Alves deu uma declaração logo assim que chegou no São Paulo, com 1 ou 2 jogos, que ele falou que ele sente mais... a maior diferença que ele percebe é que é meio bagunçado o jogo aqui, ele falou. Porque não tem um jogo tão posicional. Eu acho que até hoje a dificuldade, mesmo o Liverpool entrando com o freio de mão puxado, quando eu jogo com os caras mais fracos no futebol, eu também faço assim, tô jogando com o freio de mão puxado. Eu acho que a maior dificuldade foi porque o Monterrey não jogou com 2 linhas montadas, eles fizeram quase uma marcação individual, a plataforma é diferente. O Flamengo, apesar do Jesus ser um cara europeu, o Flamengo não é um time posicional. O Flamengo é um time de mobilidade. Eu acho que essa é uma dificuldade que o Klopp pode enfrentar. Apesar dele avaliar, ter todo o seu staff preparando, os jogos, principalmente na Europa, eles são jogos meio montados, né? Tem as linhas de 4, os caras abertos que estão atacando. Então, assim, a plataforma está muito fixa. Eles, quando eles pegam uma escola diferente, apesar do Jesus ser europeu, ele está jogando de um jeito muito irreverente, brasileiro, né? Não estou falando só de jogo bonito, não é isso, não. Acho que nem o jogo do Jesus é bonito, como todo mundo fala. Eu acho que é um jogo efetivo. E agressivo. Agressivo. Ele não... Se você vê o Flamengo trabalhar a bola, o Flamengo não perde muito. Apesar de já ter feito gol com 1 minuto e pouco, ele é um time vertical. O jogo fica bonito porque tem muitos jogadores de qualidade, né? O que acontece é o seguinte, é um jogo agressivo, ele não perde tempo com a bola, ele trabalha, ocupa espaço, invade, faz o gol, finaliza. E eu acho que essa troca de posições, não ter uma plataforma fixa, eu acho que é uma dificuldade que o Klopp pode enfrentar com o Flamengo.
Cara, tem bastante coisa de material e de ideia, o que pode funcionar para um lado, o que pode dar errado para o outro. Isso que o Pedrinho falou, cara, o trabalho de força, de vai e vem, tanto do Pabon como do Jesus Galhardo hoje, foi algo muito impressionante. Porque eles tiveram muita força para atacar as costas dos laterais do Liverpool, mas eles, em alguns momentos, com relação à plataforma, eles quase grudavam na linha de 4 da defesa. Porque o que o Liverpool faz quase sempre é pegar os caras de lado de campo e trazer para trabalhar por dentro, para fazer as diagonais curtas, né, dentro da linha de defesa. E aí o turco, né, o Antônio Mohamed, o que ele não queria de jeito nenhum é dar esse espaço para as infiltrações. Então ele tentou deixar bem compacta a linha de defesa dele. E aí ficou trazendo os dois pontas, acompanhando o lateral quase que o jogo inteiro. O Pabon é o capitão da equipe, já está com mais de 30 anos, 31, se não me engano. Ele saiu com a língua para fora no segundo tempo, porque não ia sustentar os 90 de jeito nenhum. Mas funcionou bem o que foi a estratégia do Monterrey. Então já ouvimos o Klopp sobre o jogo de sábado, afinal. Vamos ouvir agora os jogadores do Liverpool sobre a partida que vai decidir o título mundial de clubes de 2019. Flamengo, very, very difficult game. Oh, I think, yeah, you have to expect this kind of game. And also, I think we used to play this kind of game. And good luck, Flamengo and Liverpool, so we'll see who's gonna win. É só um teste para o Flamengo, é um teste para a gente também. É um estilo de jogo diferente do que a gente está acostumado a encarar, mas a gente vai, agora sim, vamos nos preparar para essa partida e vamos dar o nosso melhor para que a gente fique, para que a gente consiga conquistar esse título que é tão importante para a gente. É uma equipe que tem vários jogadores rodados, né? Não falo velhos, mas que jogaram na Europa. Tem uma carga boa, mas a gente tem que tomar cuidado e estar focado na grande final que vai ser. Não tem nada assim muito... Declarações protocolares. Pois é. Agora, Pedrinho, tirando os brasileiros, o Firmino, o Alisson, que sabem o que... Tem a resenha no hotel também, no vestiário. Os caras perguntam, como é que é o Flamengo? O que é o Flamengo e tal? Os caras falam. Você acha que essa altura do campeonato, os jogadores, não o discurso oficial do Klopp falando que a equipe dele vai trazer o material e vai ver mais 1, 2 ou 3 jogos, ou sei lá quantos, ele vai conseguir ver em 48 horas. Na resenha dos jogadores, o grupo do Liverpool, você acha que eles já sabem, mais ou menos, que o Flamengo tem um time que, pro ano do Brasil, foi histórico, que tem metade do time que jogava na Europa até pouco tempo atrás? Eles sabem que o Felipe Luiz está lá, que o Rafinha, que o Diego Alves... Esses detalhes, assim, Rafinha, Felipe Luiz, eles sabem. Eu acho que as outras informações, eles devem perguntar por curiosidade. Eles vão jogar contra o Flamengo. Então tem aquela resenha. Olha dos caras aí, quem tá jogando lá? Pô, o que é esse time? Isso não é a falta de respeito por não conhecer de uma forma mais profunda. Não é, cara, que não passa pra lá. O cara quer saber O mesmo. futebol brasileiro é pouco visto. É pouco visto. Isso não é falta de humildade. Os caras estão sendo sinceros. É hábito mesmo. É hábito. E assim, mas eles perguntam. E aí o Alisson e com certeza o Firmino e o próprio Fabinho ali, eles falam, cara, abre o olho, o time dos caras é bom, tem o fulano. Essa resenha existe.